Shakespeare, Al Capone, Cleópatra. O que essa gente toda tem em comum? Querem descobrir? Me aguardem que já vou contar. Fala pessoal, aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E a dica de hoje, pra mim, é uma super dica, indicação do meu guri de 12 anos, que adora essa coleção, que é uma coleção que fala sobre aquelas personalidades que eu mencionei há pouco e outras mais, chamada Mortos de Fama. E esse aqui que eu peguei é sobre o Elvis Presley. Inclusive, meu filho presenteou meu marido com esse livro, porque meu marido é fã do Elvis Presley. E é muito legal porque, além de retomar fatos que a gente já sabe, que ele era cantor, que ele fazia filmes e tudo mais, conta uma série de curiosidades desde a infância do Elvis até a sua morte. E o legal é que o livro tem uma pegada, assim, super divertida, até um pouquinho debochada, assim, né? Mas que os adolescentes adoram, os grandinhos também, porque é divertido mesmo, tá? Já aqui na contracapa nós temos algumas indicações a respeito do que o livro vai falar. Toda a coleção, todo o livro da coleção começa assim, ó. Com certeza você já ouviu falar de... Aí vem o nome da personalidade, que no caso é o Elvis Presley, né? Então aqui diz que ele é um morto de fama, porque ele era o rei do rock, né? Ele tinha muita dificuldade em vestir aquele macacão branco que ele usava já no final da sua vida, já mais velho, né? E levava a plateia ao delírio toda vez que remexia sua pelvis, porque ele era super, né? Tinha um super gingado. Por isso que é Elvis e sua pelvis, né? E vocês vejam que tem uma pegada bem divertida já desde a capa. E aí vem algumas perguntas do tipo, você já ouviu dizer que o Elvis escapou de um tornado escondendo-se no porão? Que atravessou metade dos Estados Unidos de avião por causa de 22 sandubas gigantes? E o legal desse livro é a linguagem também, é uma linguagem assim que pega o jovem, né? Aquele leitor mais adolescente, pré-adolescente, né? E aí eu vou ler pra vocês uma das curiosidades do Elvis, assim, que eu mesma não sabia, né? Embora eu já conheça alguma coisa sobre a história dele. Aqui diz que quando Elvis ficou famoso, o cabelo dele foi posto num seguro por US$ 1 milhão. Tamanho sucesso que fazia o cabelo. E aí vem o comentário dos autores. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Já pensaram o Elvis balançando a careca para os fãs? Porque o cabelo era um dos pontos altos, né, dele. E aí tem uma outra curiosidade aqui, que ele era super fã do Capitão Marvel, né? E aí o livro é todo assim, ó, cheio de quadrinhos, desenhinhos e às vezes até tem uns quadrinhos mesmo, como se fosse HQ. Então o livro todo mescla, assim, uma série de linguagens diferentes, tá? Mas então ele era fã do Capitão Marvel, que tinha esse raio na capa. E aí diz que ele gostava tanto que ele mandou pintar, depois de famoso, né? E que ele tinha bastante grana. Ele mandou pintar aquele raio na cauda do jatinho dele, do avião dele. E que também mandava esculpir nas joias que ele usava, né, esse raio. Inclusive ele dava de presente também. Aliás, diz que ele presenteava muitos amigos, dava casas, dava carros, diz que ele era incrível nesse aspecto, né? Então, entre essas e outras curiosidades, não é? A gente vai se perdendo no livro, que é muito divertido e traz uma série de, então, curiosidades sobre o Elvis. Tem também, pessoal, o do Al Capone, olha só. Esse é outro da coleção Mortos de Fama. Eu tava falando em junk food, em sanduíche, já ia dizer mortos de fome, né? Me enganei. Não, mas é mortos de fama, né? E o Al Capone também conta toda a história dele, como é que ele virou um gangster, né? E aí fala assim, coisas assim, claro, a gente acha engraçado porque é do jeito que é dito que é engraçado, né? Mas na prática não tinha nada de engraçado. Mas diz que algumas gangues tinham até uma tabela de preços para o contrato, né? Como, o que iam contratar dessas gangues, tá? Então tinha uma gangue chamada os Waios, e aí diz que eles eram tão eficientes que eles distribuíam, então, uma tabela com os preços. Então, assim, ó, soco, US$ 2. Dois olhos roxos, US$ 4. Quebrar nariz e queixo, US$ 10. Né? E serviço completo, US$ 100. Claro que a gente não sabe se é verdade, mas é uma... Eu vou mostrar pra vocês a tabela com os desenhinhos ali, né?
Então, eles vão contando a história desse personagem histórico, famoso, né? Com uma certa brincadeira, assim, tirando um sarrinho, né? Ironizando e tal, mas nessa brincadeira vão contando a história. Então, o que eu acho interessante nessa coleção é que para aquele leitor, né, aquele adolescente ou pré-adolescente que não tem uma familiaridade com os livros, ou de repente não curte muito, é uma coleção interessante porque ela é muito divertida e tem uma linguagem muito jovem, né? Fora o que a gente aprende lendo, coisas que a gente nem imaginava sobre o personagem. E aqui também, ó, na contracapa, vem algumas indicações. Ó. Então, você já deve ter ouvido falar no Al Capone. Ele é um morto de fama por quê? Usava metralhadora como ninguém, tinha cicatrizes no rosto, muitas, muitas, né? Tanto que o apelido dele era Scarface, né? E andava com uma gangue da pesada. Mas você sabia que o Al, eles dizem Al em vez de Al Capone, né? Bem íntimos assim. Morou com a mãe a vida toda. Tinha um armário cheinho de ternos de cores mais extravagantes. Você sabia? Diz que inclusive quem lançou a moda gangster foi ele, pelo menos é o que diz o livro aqui. Se é verdade, a gente não sabe, né? E foi acabar na terrível prisão de Alcatraz, pessoal, lá em São Francisco, né? Então é uma prisão da qual é impossível fugir, assim, né? A localização dela toda cercada por água inviabilizava, né? Muita gente tentava, muitos presos tentavam fugir de Alcatraz e acabavam morrendo. Então é isso, pessoal. Então a gente tem várias curiosidades sobre o Al Capone, né? Mas que ele era super, super dedicado à mãe, pelo menos é o que diz aqui, tá? E aí eu ainda tenho para mostrar para vocês, né? Tem o Shakespeare, aí já da área da literatura. O legal dessa coleção é que pega desde escritores, dramaturgos, personalidades da história, assim como a Cleópatra, né? Personagens completamente diferentes, né? Tem do Einstein também. Então, super divertido. E tem a coleção dos cientistas também, dessa mesma coleção, é um outro ramo, mas tem essa mesma pegada engraçada, divertida, né? Então, é um livro que ensina, de certa forma, divertindo. Então, eu super recomendo. Tá aí o do Shakespeare também, né? A gente tem algumas curiosidades aqui, né? Por exemplo, você sabia que o Shakespeare sumiu por 7 anos, ninguém sabia onde ele foi parar, que ele quase teve a cabeça cortada pela rainha e que ele roubou um teatro inteiro. Isso aí, né? São coisas que a gente não sabe, são curiosidades, assim, claro que tem historiadores que compilam essas coisas todas pra gente, né? Ah, e aí aqui a gente tem o seguinte, ó, que diz que eu achei bem interessante esse dado histórico, que na época do Shakespeare, as mulheres, tá, elas podiam assistir às peças de teatro, mas elas não podiam atuar nas peças, olha só. Então, quando tinham personagens femininas nas peças do Shakespeare, eles recrutavam atores bem jovens, antes de entrar na adolescência, que tem aquela voz mais infantil. Aí ensinavam, né, a maneira das mulheres se comportarem, falarem, os gestos, maquiavam, e aí quem fazia o papel das mulheres eram esses atores mais jovens, homens, né? Então vocês vejam esse dado, mulher não podia estar atuando, pelo menos nessa época aqui que o livro reporta para nós. Eu achei uma curiosidade bem interessante, numa época em que a gente fala sobre o feminismo, o empoderamento feminino, os papéis, né? Homem, mulher, essa coisa toda em discussão hoje. Eu acho que é um dado histórico bem importante. E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês desse livro do Shakespeare aqui, né? Aí tem várias teorias que explicam como é que ele começou a escrever. Aí o tempo todo os autores chamam ele de Will, de William Shakespeare, né? Aí tem uma hipótese que é, assim, incrível, né? Diz que ele foi manobrista de cavalo assim, perto do teatro, né? Ele era tipo um flanelinha dos cavalos que pertenciam aos nobres. Olha o jeito que eles falam, né? E aí parece que ele era tão bom nesse ofício, que aí as pessoas começaram a conversar com ele ficou íntimo das pessoas, até que ele foi convidado para trabalhar dentro do teatro. Então essa é uma das hipóteses, né, de como é que ele começou nessa história de escrever peças de teatro, tá? Bom, e aí tem várias outras curiosidades, né? Então Shakespeare faz parte também dos mortos de fama. Ó, Shakespeare e seus atos dramáticos é o título desse aqui. E por fim, né? Eu não vou mostrar todos para vocês, mas tem a Cleópatra. Esse livro todo é dedicado a ela.
né? E no final também, aqui na contracapa tem, você sabia que a Cleo, aí eles chamam a Cleópatra de Cleo, né? Se casou com seus dois irmãos, era inteligente de morrer e falava 9 línguas. E que mandou matar sua irmãzinha. Então, assim, o que o livro conta é que ela não era aquela beleza exuberante que a gente vê nos filmes, né? Ah, várias atrizes já interpretaram esse papel e ela sempre mostrada assim de uma maneira que ela é muito linda e tal, mas que ela não era exatamente de uma beleza especial, diz que ela era um tipo mais comum, mas que o que fazia, né, o que envolvia as pessoas era exatamente a inteligência dela, a sagacidade. Claro, ela tinha um certo charme envolvente, né, tanto que ela teve vários casos assim, né, de amor na história. Mas que o que pegava mesmo era a personalidade dela, que ela era assim fascinante, envolvente. Então o livro traz, entre outras coisas, né, uma série de curiosidades sobre a Cleópatra, né, essa coisa que ela falava 9 línguas, nossa, ela era demais, né, eu fiquei impressionada com isso, né. E então é isso que o livro traz, entre outras informações, tá? Então aqui está a coleção Mortos de Fama, né? Aqui ficou virado do Elvis, né? Eu super recomendo essa coleção, ó, vou mostrar aqui mais pra vocês. Ela é da editora Seguinte, essa editora que publica, né? Eu recomendo especialmente pra gurizada, né? Aquela gurizada que é um pouquinho refratária à leitura, não é muito chegada, porque o livro, além de tudo, é muito divertido. Espero que vocês tenham gostado da dica e até o nosso próximo Casa de Leitura. Um beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.